tudo bem? Vamos lá? Hoje, antes de começar, eu queria agradecer a presença de todos, a oportunidade de estar aqui representando duas empresas como Construtiva e a Spoiler, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós temos desenvolvido nos últimos meses aí, que culminaram neste ano de 2025. Bom, um pouco sobre as duas empresas, antes da gente começar. O Construtiva é a empresa que eu represento. A gente tem como grande objetivo apoiar a transformação digital a partir de soluções inovadoras, tanto da parte de tecnologia quanto em processos e metodologia de trabalho. E a Spoiler, que é a empresa parceira nossa nessa cooperação com o Brasil e Chile. O Rodrigo, o engenheiro Rodrigo, que estaria aqui hoje, não pôde estar. Então, estou aqui representando as duas empresas. A Spoiler tem um objetivo como uma empresa de engenharia estrutural, de promover inovação através de uma otimização dos projetos de cálculo estrutural. Bom, eu começo a minha apresentação e falar um pouco para vocês e discutir um pouco com vocês sobre por que nós ainda não conseguimos colocar o BIM também em obra, diminuir a lacuna entre o BIM e a obra. Se a gente para perceber e para avaliar o que tem acontecido no mercado, a gente vê com muita clareza que na parte de projeto já há uma diminuição dessa lacuna. As empresas já utilizam o BIM de forma mais ampla em projeto. Mas quando a gente pensa em obra, a gente ainda tem, principalmente em supervisionamento, a gente ainda tem um problema. A gente ainda consegue enfrentar alguns tipos de barreiras para que essa adoção aconteça. E é pensando nisso, e para responder esta pergunta, que essa apresentação ela vem trazer uma proposta. Ela vem trazer uma opção daquilo que nós podemos fazer com modelos de informação e com tecnologias como nuvem de pontos e inteligência artificial, para diminuir um pouco essa lacuna e tornar o BIM de forma mais aplicável quando a gente pensa em supervisionamento de obras, por exemplo. O que é essa proposta que eu estou falando aqui? É um workflow de trabalho. Um workflow de trabalho que se baseia em nuvem de pontos e inteligência artificial. Esse workflow ele começa, obviamente, pelo levantamento da nuvem de pontos. Então, realizar um levantamento de nuvem de pontos de forma assertiva, coesa, de forma correta, utilizando os equipamentos corretos, adequados para aquele tipo de aplicação, é o primeiro passo e o passo mais óbvio desse processo. Mas extremamente importante, porque se eu faço a captura de uma nuvem de pontos sem o equipamento correto, sem uma especificação correta daquilo que eu preciso, eu vou ter um problema de tratamento e de análise posterior que eu vou mostrar para vocês. Quando eu venço essa barreira e entendo quais são os equipamentos que eu utilizo, eu passo para uma segunda fase, que é uma fase que a gente chama de tratamento. Essa proposta de workflow, ela se baseou em algum estudo que eu vou apresentar para vocês um pouco mais para frente, um estudo de caso nosso. A segunda etapa desse processo, desse workflow, seria o tratamento da nuvem de pontos. E aqui é onde eu posso ter a primeira interferência de inteligência artificial a partir de softwares, a partir da utilização de softwares que me permitem fazer o tratamento, a remoção de ruídos, a segmentação do modelo, a separação daquilo que de fato faz parte da edificação, daquilo que de fato faz parte do empreendimento, daquilo que não faz parte. Daquilo que está ali como um elemento adicional da minha obra, por exemplo, e não deveria ser avaliado, não deveria ter nenhum tipo de análise sobre ele. De que tipo de elementos nós estamos falando? Esse é um exemplo da linkagem, do vínculo e da vinculação de nuvens de pontos, das cenas das nuvens de pontos a partir de um software que a gente utilizou para fazer toda essa parte de ajeitar, né, de corrigir a nuvem de pontos depois de fazer a coleta dela. Quando eu falo de tratamento, eu estou falando de um exemplo como esse, que vocês estão vendo. Então, eu fiz o levantamento da nuvem de pontos, eu fui a campo, eu extraí a minha nuvem de pontos dessa nuvem de campos, tratei ela, e eu percebo que eu tenho alguns elementos que não deveriam estar ali, ou que vão impactar na minha análise, ou que não vão fazer parte da minha análise. Com a utilização de uma ferramenta adequada, correta e completa para esse tipo de solução, eu consigo chegar em cenários como esse. Onde outrora eu tinha uma escora, por exemplo, nessa imagem que eu mostrei para vocês, agora não tenho mais. Aonde antes eu tinha elementos no meu projeto, ou na minha nuvem de pontos ainda, que iriam impactar na forma como eu analisaria o meu modelo de nuvem de pontos, agora não tenho mais. Isso permite com que a gente comece a limpar, né, como a gente costuma falar, a tirar todos os ruídos, todas as sujeiras da nuvem, e comece a ter
um modelo de nuvem de pontos muito mais preparado e muito mais pronto para que eu possa fazer análises e verificações futuras. Então, esse aqui é um exemplo. Eu tenho a segmentação muito mais facilitada depois, para chegar em resultados como esse. Aqui eu já tive todo o tratamento da nuvem de ponto realizado. O terceiro passo desse workflow seria a análise de dados, né? E por essa análise de dados, eu estou falando em que, a partir da integração da minha nuvem de pontos, depois de tratada, com o meu modelo de informação do projeto, ou seja, eu tenho um modelo projetado que foi feito na fase de projeto, eu posso utilizar as duas coisas para fazer o que nós chamamos aqui de análise de desvios. O que significa análise de desvios? Se vocês olham para essa imagem e veem essa imagem como ela está aí, parece que está tudo certo. Eu tenho o meu modelo sobreposto à minha nuvem e, visualmente, quando eu olho para o meu modelo, eu não vejo nenhum tipo de oscilação, nenhum tipo de variação em relação aos desvios que esses elementos, parede, piso, enfim, deveriam ter. Quando eu uso as capacidades do software e imbuído de um algoritmo que me permite avaliar esse desvio comparativo em relação ao meu modelo e à nuvem de pontos que eu tenho, eu começo a ter um resultado como esse. O que vocês estão vendo aqui, a parte verde dessa análise é onde está dentro de uma tolerância mínima aceitável. O que está fora, né, tendendo ao vermelho ou tendendo ao azul, eu tenho um desvio para mais ou para menos em relação ao meu modelo. Então aqui eu tenho o modelo versus a nuvem de pontos coletada. Eu consigo ter algum tipo de informação adicional a partir disso, então eu começo a ter os valores de desvios que eu tenho. Aqui está na casa dos centímetros, eu vou mostrar o que o estudo de caso considerou para considerar quando um levantamento está ótimo ou não. Opa! E aqui eu tenho uma laje, que também foi feito esse tipo de levantamento. Veja que ali no meio dela eu tenho algumas deformações, provavelmente por causa de elementos que estavam ali na hora do levantamento e que acabaram sendo trazidos juntos com ela. Bom, a quarta fase diz respeito às tolerâncias. Eu levantei a nuvem de pontos, eu fiz o tratamento, eu realizei a análise de desvios, eu preciso validar esse meu desvio a partir de uma tolerância mínima baseada numa norma. Aqui tem um ponto que foi feito desta vez agora, nesse estudo de caso até aqui, de uma maneira mais tradicional, mas que já foi identificado como um ponto de melhoria futuro, dado o histórico e dadas as condições que nós vamos ter para experiências futuras desse projeto. E, no fim, a emissão de um relatório semanal. Qual que é o estudo de caso que eu estou apresentando para vocês? O estudo de caso que aplicou esse fluxo, esse workflow, de maneira real, é o estudo de caso do projeto Lagrange, no Chile. É um edifício residencial, tem com 3 andares, tem 2 edifícios, e foi feita uma avaliação quinzenalmente, né, de uma faixa de andares. Em um dado momento da edificação e da construção, a gente conseguiu fazer semanalmente. No começo a gente fez semanalmente, depois a gente acabou partindo para uma avaliação quinzenal. A vantagem é que a obra aqui está em andamento, então a gente tinha semanalmente em dados para fazer análise, tratamento e comparativo com relação ao modelo. Paredes e lajes em estruturas de concreto armado, e foi isso que a gente avaliou nesse primeiro momento. Utilizamos o laser, o scanner laser da RTC 360. E os 2 principais objetivos que nós tínhamos aqui, esse mouse está... Os 2 principais objetivos que nós tínhamos eram avaliar a geometria com o grau de satisfação. Então, eu precisava verificar se a geometria que foi construída, ela tinha um grau de satisfação adequado em relação ao que foi projetado. De novo, eu tinha um modelo de nuvem de pontos, eu fiz o comparativo dessa nuvem de pontos com o meu modelo PIM. E reduzir erros construtivos, né? Chegar ao ponto de quantificar quanto de material eu precisava colocar, ou tirar, ou adicionar no meu projeto, para que ele pudesse estar de acordo com o projetado. Como que a gente considerou e análise do nosso resultado, né? A gente baseou nessa forma, a gente classificou os nossos resultados a partir dessa fórmula que vocês estão vendo na tela. A pontuação variaria de 0 a 100, sendo que 50 pontos representaria a tolerância máxima aceitável. Tudo que tivesse abaixo disso não estaria aceitável e precisaria ser refeito ou ter um tratamento melhor em obra. As notas, elas eram calculadas por interpolação, e a interpolação seguiria algumas regras. O valor de 50, a tolerância mostrada, equivale à nota 0, e o valor de 0 equivale à nota 100. Vocês vão entender um pouco dessas contas todas, essas letrinhas aqui de notas,
e a nota mínima possível era 0. O que nós tínhamos como resultado, então, dado esse cenário? Bom, o primeiro resultado que nós tivemos a partir do software de verificação é esse que eu mostro para vocês. Eu tenho, ao lado esquerdo de vocês aí, uma representação da estrutura com os desvios para cada etapa. Então, eu tive isso para a parede, eu tive isso para a laje, eu tive isso para todos os elementos que eu avaliei. Nesse caso, eu foquei em paredes e lajes. Uma escala de cores dentro da tolerância normativa para garantir que o que eu fizesse e o que eu apresentasse de resultado estivesse dentro dessa referência normativa. E eu tenho como extração dos dados uma grande tabela com todas as tolerâncias, com todos os valores que eu poderia ter para cada elemento. Aqui são os resultados do terceiro andar da Torre 13, uma das torres usadas nesse exemplo. Vocês veem que a construção ficou muito boa, né? A gente tem uma dispersão dos valores de maneira muito satisfatória. Tem uma parede ali junto com um pilar no cantinho ali que está em azul, a gente vai falar um pouco dele mais para frente, porque foi um dos pontos que nós identificamos como críticos durante os nossos ensaios, durante os nossos estudos. E quais foram os resultados que nós conseguimos com esse nosso experimento? Bom, primeiro, os resultados daquele andar que eu mostrei agora para vocês, eles se resumem nessa tabela. As lajes, né, o parâmetro de espessura, tinha uma tolerância de 6 milímetros, para mais ou para menos, variaria. O valor médio medido dentro dos estudos foi de 5 milímetros, o que rendeu uma nota de 50,8, muito satisfatória. Então, extremamente não, mas dentro da nossa tolerância. Só que quando a gente olha para as paredes de concreto, eu tive 3 parâmetros para analisar: a espessura, o desvio e os ninhos, as bicheiras. Em termos de espessura, a nossa tolerância também era de 6 milímetros, para mais ou para menos. E aqui eu tive um valor de 1,6 milímetros medido. Um valor excelente, excelente. Pensando no nosso método construtivo, pensando no que nós ganhamos de tempo, de custo, enfim, de tudo que envolve o processo aqui mostrado, um valor médio de 1,6 foi extremamente satisfatório. O desvio da parede, as paredes elas tinham um certo desvio, né, uma certa variação. A tolerância estava entre 7 milímetros para mais ou para menos. Aqui nós tivemos um cuidado, nós ficamos exatamente no limite, foi 7,1, a nota ficou em 49,3. Nós ficamos exatamente onde a nota permitia, né, a tolerância por norma permitia. E em termos de ninhos, de bicheiras, a gente não teve nenhum tipo de resultado com esse, então foi uma nota 100, porque acabou que não teve a aparição desse tipo de anomalia. Calculando a nota ponderada, né, desse andar desta torre, a gente teve uma nota de 61,5. Quando a gente olha para as lajes desta Torre 13, esse mesmo andar, o que a gente percebeu? A gente tinha um valor médio, a gente mediu um valor de desvio de entre 15,5. E o nosso valor de tolerância estava ali entre 15 mais ou menos 5 milímetros. A gente ficou exatamente em cima da nota que nós precisávamos ficar. E por fim aqui, o resultado dessa laje que eu mostrei para vocês. Vocês veem que a variação foi muito pouca, a gente teve uma uniformidade muito grande nos resultados, uma uniformidade muito grande nos dados, o que nos permitiu ter uma perfeita resposta àquilo que a gente se propunha no início do nosso trabalho. Conclusão. Bom, a metodologia que a gente estipulou para fazer a avaliação, para verificar o que a gente queria no início desse estudo, que era: será que está havendo desvio? Será que está havendo deformação nos nossos elementos estruturais? Será que as nossas lajes estão coesas? Será que as nossas paredes estão coesas, estão dentro da regulamentação? Ela se mostrou válida para fazer esse tipo de análise. A gente conseguiu criar uma metodologia que funcionava, desde o levantamento até o tratamento da nuvem de pontos, a posterior avaliação dos desvios. A gente conseguiu fazer com que isso fosse possível. Os desvios nas paredes, eles estiveram todos dentro das tolerâncias, e os desvios na laje também. Quando a gente analisa de uma perspectiva média, algumas lajes ficaram a mais, outras lajes ficaram a menos, como eu mostrei para vocês, mas todas elas dentro da tolerância. O monitoramento contínuo, né, dessa edificação, a gente teve a oportunidade de fazer um acompanhamento semanal
quase que dessa edificação, e eu digo quase porque no começo foi possível, depois a gente aumentou para quinzenal, dada a velocidade que a obra precisava. Ele também nos permitiu identificar pontos críticos, como o pilar do eixo 3A. Foi um pilar que nos primeiros andares, primeiros, segundos andares, ele já mostrou uma deformidade, já mostrou um problema, e a gente conseguiu identificar logo e fazer a correção nos andares posteriores, e isso não foi propagado para os outros andares da edificação. Quais são os próximos passos? O que nós estamos esperando fazer no futuro, dado isso que nós temos aqui agora? Otimizar os cálculos de quantidades. Agora a gente já tem um modelo, já tem os valores de desvios calculados em obra. O próximo passo seria otimizar esse processo de cálculo das quantidades para a estimativa de materiais de reposição, tanto para correções onde vai ser necessário adicionar mais elementos, quanto para retirar algum tipo de material e fazer essa correção da edificação. E, por fim, a predição de falhas em andares e obras similares. A inteligência artificial, junto com o modelo, nos permite criar padrões, e esses padrões vão nos permitir, em um futuro que eu espero próximo, fazer com que as nossas falhas em andares ou obras superiores eles possam ser previstos, dados aquele andar que nós estamos avaliando. E é isso. Muito obrigado.